Mateus capítulo 28, nós vamos ler o verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, nesse momento em que o Senhor preparou para que estivéssemos juntos como igreja, nós pedimos que Teu Espírito tenha total liberdade de agir no nosso meio, de falar, e que a nossa mente agora, o nosso espírito, o nosso corpo, esteja voltado para o Senhor. Livra-nos de toda preocupação com o dia de amanhã, livra-nos de todo e qualquer julgamento, livra-nos de toda e qualquer preocupação que tire a nossa atenção da Tua palavra. Nós nos colocamos diante do Teu altar. Livra-me de trazer qualquer palavra que não tenha direção do Teu Espírito, e que o Teu nome seja visto, glorificado, exaltado nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Muito bem, é o nosso terceiro encontro, domingo de manhã em 2018, e para quem esteve desde o primeiro encontro, o estudo vai ficar mais claro, porque ele está vindo numa sequência. Domingo que vem nós devemos encerrar essa sequência. Então, no primeiro domingo nós trabalhamos, quem esteve conosco, Lucas, onde envolvia Marta, Maria e Jesus, 3 pessoas, e que a igreja se lembra que Marta estava muito ansiosa e afadigada, com muitas preocupações, e Maria, diz o texto que ela escolheu a boa parte, que era sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. No domingo passado nós trabalhamos João, em que envolvia a própria família, Marta, Maria, Jesus e agora Lázaro, aquele que morreu, cheirava mal, e ao terceiro dia ele foi ressuscitado pelo Senhor Jesus, ao 4º dia, e ali no capítulo 12 de João, eles estão assentados à mesa, participando da ceia, e Marta continua trabalhando, continua servindo, mas Maria está aos pés do Senhor Jesus. Ela oferece algo de grande preço, ungindo com azeite os pés do Senhor Jesus. Esses 2 estudos com o propósito de aprendermos que nós precisamos de um tempo com o Senhor Jesus. O tempo passa muito rápido, né? Eu não preciso falar muito aqui, mas tem dias que você faz tanta coisa durante o dia que você acaba nem se lembrando do que tanto correu. No final do dia você está exausto. Então, a necessidade de nós tirarmos um tempo para estar na presença do Senhor. E no domingo passado nós levantamos 2 frases que tanto Marta quanto Maria colocam. Quando o Senhor Jesus aproxima da casa delas, Marta corre e diz o seguinte: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Maria também
depois de ser chamada pelo Senhor Jesus, diz a mesma frase: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E por isso que hoje nós vamos então dar sequência àquilo, trazendo algo da realidade hoje, 21 de janeiro de 2018. Esse assentar-se com o Senhor Jesus, ter comunhão com Ele, se relacionar com Ele, tá bom? Então, eu trouxe aqui algumas coisas que alguém deve ter assustado no período de louvor aqui. Será que o pastor vai comer tudo isso enquanto ele ministra a palavra? Mas não, tá? Já já vocês vão entender. Quando eu falo em banana, o que vocês lembram? Banana? Né? Tem que ter, né? Quando vocês lembram de maçã, o que vocês lembram? Maçã, né, pastor? O senhor está sendo ridículo, eu sei, mas já já você vai entender isso. Quando você lembra de coco, tapioca, né? Leite de coco, você lembra aquela tapioca, né? Nossa, misericórdia. Quando eu falo de laranja, você lembra? Laranja, nossa, todo mundo inteligente. Quando falamos de limão, azedo. Nós temos muito claro isso na mente. Quando nós falamos, tanto no primeiro encontro, Marta, Maria, depois Marta, Maria e Lázaro, quando nós falamos do Senhor Jesus, quando eu falo Jesus, o que você lembra? Aquele filme, ou então aquela imagem, ele de cabelos longos, olhos azuis, o que vem à mente? Jesus. São coisas que são para nós bem claras, né? E ele? O que é estar na presença dele? O que é falar com ele? Então, o que nós vamos trazer hoje? Porque tem gente que fica meio perdido nisto, né? Tá, eu preciso de comunhão com Ele, então eu vou fechar os olhos agora. Como é que eu vou me relacionar com Ele? Porque quando eu me encontro com Moisés, ou encontro com o Toste, eu encontro com uma pessoa. Eu estou face a face, eu estou olhando nos olhos, eu abraço. O Toste é uma delícia de abraçar. Alguém já abraçou o Toste? Tudo de bom, né? Preenche aquele vazio, né? Fantástico. E nós imaginamos isso, relacionamento, né? Tempo com o Senhor Jesus. Então, o que nós vamos andar hoje? Nós vamos andar nisso que foi lido, Mateus capítulo 28, versículo 20, quando aparece essa expressão: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde eu encontro com o Senhor Jesus Cristo? Aonde vamos marcar esse encontro, né? Então nós vamos andar em alguns textos, vamos trazer à memória, vamos relembrar alguns valores, para que a gente possa ter aí, né, durante esse estudo, durante essa semana, durante esse ano, essa possibilidade maior de relacionamento, de estar com Ele, de estar na presença dEle, de usufruir de tudo aquilo que Ele nos proporciona, tá bom? Então vamos começar vendo Jeremias capítulo 1, versículo 2. Jeremias 1, verso 2.
Jeremias 1, 2. Ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Vamos olhar para o texto e vamos pensar um pouco. Onde está o Senhor Jesus nesse texto? Pode falar. E veio a palavra. Eu gosto de Ezequiel 1:3, porque algumas versões diz assim: veio expressamente. Vamos ler lá também, Ezequiel 1:3. Vamos encontrar o Senhor Jesus aqui, em Ezequiel 1:3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Isso. Eu sempre gosto desse texto porque as margens do rio, essas margens do rio, onde a gente tem comunhão com o Senhor, onde a gente fala com o Senhor, momento a sós com o Senhor, e aqui veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Agora sim, nós vamos para João capítulo 1, verso 14. João 1,14. E vamos relembrar esta verdade. Alguém pode pensar que o Leandro não achou o texto. Ele achou, mas ele fica esperando parar o movimento das folhas. Ele vai ler e... Sabe aqueles pacotinhos de salgadinho quando a pessoa está abrindo? Quando ele abre, aí ele sossega. Então aqui o combinado é, enquanto tem o barulhinho da Bíblia folheando, a gente espera, para que todos possam acompanhar. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Onde que eu encontro o Senhor Jesus aqui? O Verbo. O que é o Verbo? No grego, logos. O Verbo se fez carne, o Logos se fez carne, a palavra se fez carne. Jesus se fez carne. Todas as vezes que você encontra no Velho Testamento a manifestação da palavra, e a palavra se manifestou, e veio a palavra do Senhor a Jonas, e veio a palavra do Senhor a Daniel, e veio a palavra do Senhor a Ezequiel, o que veio ali? Foi soprado o Espírito de Deus e a palavra veio, mas quem é essa palavra? É esse verbo que nós encontramos aqui em João, dizendo: o Verbo se fez carne. Jesus se fez presente, ele se fez carne. E hoje nós vamos ter um pouquinho mais de noção para alguns, para outros talvez uma dificuldade maior, porque nós temos essa necessidade de ver. Isso aqui é gente, isso é carne, eu posso tocar, eu posso ver. E Jesus, ele precisou desse momento na história, se fazer carne, estar presente. Quando nós estudamos no primeiro domingo, Marta, Maria e Jesus são três pessoas fisicamente conversando, mas ali o texto diz assim: e ela ouviu
a palavra. Então Jesus naquele momento era o Verbo encarnado manifestando também a sua palavra. Hoje nós não temos o Verbo encarnado, nós não temos a pessoa do Senhor Jesus Cristo como naquela ocasião. Nós temos a pessoa de Cristo, sim, em mim, no Leandro, no Valdo, no Everton, no Felipe, aqui no Moisés, porque agora ele vive em nós, porque estamos mortos, estamos crucificados com Cristo. Então eu tenho comunhão com Cristo de que forma? Por meio da palavra que nós nos alimentamos. E aí nós precisamos de discernimento espiritual nisso, e algumas verdades que nós vamos andar agora. Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos andar sem pressa. O versículo 48. Eu sou o pão da vida. Isso. Quem tomou café hoje, levanta a mão. Aí. Era pão francês? Pão de leite? Tapioca? Pão de queijo? Pão integral? Nada de pão? Está todo mundo tentando entrar na linha, né, na nutrição, enfim. Mas eu comi um pão de leite, saboreando passo a passo, sem margarina, sem manteiga, só o pão e café puro, porque na sexta-feira à noite, eu e o Ed, o João Pedro e o Mateus, o João Pedro é aquele que está lá atrás, nós fomos comer frango frito e pedimos um baldão. E pedimos um negócio de cebola, assim, ó. E pessoas de idade não tem mais aquela situação como o Mateus, né, como o João Pedro. Eu não sei o Ed, mas Ed, eu passei mal. Eu entrei naquela cebola com tanta disposição, né, naquele frango frito, às vezes saía um pouquinho de óleo no meio dos dedos, mas quem se importa com isso, né? Sexta-feira à noite, saindo com os meninos, conversando sobre Bitcoin, a moeda da internet, foi tudo de bom, mas à noite, a madrugada foi difícil. Ah, meu Deus do céu. E eles ainda quiseram passar num McDonald's. Isso, nessa fase, né? O sorvete, né, tem aquele pequenininho, mas eles gostam daquele grande, que tem ainda chocolate dentro. E eu só de olhar já estava dando uns arrepios. Mas para eles não fez diferença nenhuma. Agora, para mim e para o Ed já não é mais a mesma situação, né? Quando nós lemos aqui João 6,48, Jesus dizendo assim: eu sou pão da vida. Ele é o que nos sustenta. Ele é o que nos alimenta. Quando Marta e Maria estão com Ele, a presença dEle, a palavra dEle enchia a casa, as alimentava, dava segurança. E hoje, né? Hoje nós não podemos desprezar isto que nós vamos comer agora. João 6, versículo 48, que foi lido: eu sou o pão da vida, a vida está em mim, na pessoa dele. Como que eu me alimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo hoje? Através da sua
palavra. É por isso que você vem numa reunião, ou então você está em casa ouvindo o estudo, e você tem a palavra de Deus sendo falada, sendo ministrada, você fica naquele momento maravilhado, você vai para casa maravilhado com o quê? A palavra, porque ela é verdadeiramente comida, é alimento. Aí nós lembramos de Deuteronômio 6, versículo 8, quando diz claramente, de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando nós falamos então da pessoa do Senhor Jesus hoje, nós estamos falando dessa palavra que é viva, que é eficaz, que é esse pão que dá vida. Versículo 49, nós vamos agora fazer uma leitura, Leandro, até o 59, pode ser que eu interrompa você aí no meio do caminho, mas vamos ler. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele come não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Isso, aí entra num conflito, porque olha só isso aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pensa para uma mente humana, finita, lógica, recebendo isto. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que eles comeram era um maná, eles comeram e morreram. Agora é diferente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Antes de continuar, me ocorre aqui João 8, 23. Vamos dar uma corridinha lá? João 8, 23. Porque é interessante nós pensarmos nisso juntos aqui. João 8, 23. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. O que ele está dizendo aqui? Vocês são de baixo, vocês estão pensando com o pensamento limitado, finito, pequeno. Vocês estão pensando com o pensamento desse mundo. Assim como Pedro conversa com o Senhor Jesus, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele diz: para trás de mim, Satanás, porque cogita das coisas desse mundo, do aqui e de agora. Vocês são de baixo, eu sou de cima. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Ali no capítulo 6, que nós lemos até o 52, como nos pode dar a sua carne a comer? Né? Eles estão pensando, os judeus estão pensando de que forma? Com pensamento de baixo, a lógica, o pensamento humano. Versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Olha a bagunça que ele está fazendo. Olha a revelação que ele está trazendo. Vocês vão precisar de comer, de se alimentar mesmo com essa carne e com esse sangue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está falando dessa realidade. O verbo se fez carne, você vai se alimentar de mim, porque eu sou a palavra expressa. Está aí para vocês se alimentarem, para mim, para nós. Versículo 56. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu,
Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Você imagina ele falando isso e as pessoas, a mente já estava meio que travando ali. Mas como que é isso? Aquele era o maná, esse é o pão agora que desceu do céu, ele e o Pai são um, como que é? Tudo isso. Olha só o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? É muito duro o que você está falando. Quando nós estávamos ouvindo a ministração do cântico, que a Nívia Soares canta, quando ela fala sobre esse eu quero me esvaziar, chega num ponto que diz: só tu tens as palavras da vida. E aqui nós encontramos exatamente isso. É duro isso. Como que essa questão, o Senhor é o pão? Versículo 61, sabendo pois Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? 62, nós vamos até o 71. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Você imagina o que seria para a cabeça humana? Eu só estou falando de coisas espirituais. Agora você imagina aqui ele dizendo isso: se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Você vê essa movimentação, Jesus subindo e descendo em forma corpórea. Eu estou apenas anunciando, estou apenas falando. 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Isto, aqui nós precisamos parar mais um pouquinho. Quando nós sentarmos diante do Senhor, abrirmos a palavra, nós temos que ter a consciência, não é um livro de aconselhamento, não é um livro de história, não é apenas um livro de pensamento positivo ou a possibilidade de uma verdade. Não, nós estamos nos alimentando com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É uma palavra viva, é uma palavra eficaz, que opera a ponto de entrar e fazer uma divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. Por quê? Porque ela é viva, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ora esteve encarnado, ora não está encarnado, mas está aqui no nosso meio, presente, porque é espírito e vida. Então, ao trancarmos o nosso quarto, ao estarmos sozinhos, ao debruçarmos diante dessa palavra, alguém pode pensar assim: puxa vida, queria ter o privilégio de Marta e Maria. Ele foi até a casa delas, sentou com elas, esteve com elas. Pois bem, Ele está hoje presente no nosso meio da mesma forma, em espírito e em verdade. Eu estou crendo de que essa palavra está atingindo algum coração a ponto de ler a palavra agora com mais alegria no coração. É Ele se manifestando a nós. Vamos continuar a leitura, porque tem algo aqui maravilhoso. 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor,
para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Isto. Queridos, olha esta verdade. Respondeu-lhe, pois, Simão, 68, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Por quê? Porque alguns não toleraram isso, não suportaram essa palavra. É impossível, se não for através de Cristo, através da sua palavra, não tem outra forma, não tem outro jeito, não tem uma forma humana de chegar ao Pai, senão através do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem um detalhe muito rico, que nós encontramos no versículo 69, nós temos crido e conhecido. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Agora, preste atenção eu vou usar essa expressão, doideira, que nós vamos ler agora, que está em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, os versículos 1, 2 e 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso. Vamos ler devagar isso aqui. O que era desde o princípio. Vocês lembram de Provérbios? Toda a sabedoria que é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, na criação do mundo, enfim. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, porque o Verbo se fez carne. O que temos contemplado, a pessoa dele, e as nossas mãos tocaram. Nós tocamos no Senhor Jesus, nós sentamos com ele, nós estivemos na presença dele. Marta, Maria, Lázaro comeram juntamente com ele, tocaram nos pés dele. Nós tocamos, o que nós tocamos? A palavra da vida, nós tocamos na pessoa encarnada. Hoje nós não temos essa pessoa encarnada. Quando ele voltar, todo olho verá, mas agora nós temos o quê? A palavra da vida. É Cristo se manifestando através da sua palavra. O versículo 2 continua, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. De que forma? Através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Você vê que coisa linda, maravilhosa. Não precisa ser um doutor, não precisa ser um expert. Você tendo uma palavra, né? E eu vou falar aqui uma coisa, não se preocupe com um país que está proibindo a entrada de Bíblia no Brasil, porque isso nunca vai vigorar. Onde é para a palavra entrar, ela vai entrar da forma sobrenatural, porque Deus nunca deixou que isso faltasse para a vida daquele que busca, daquele que quer, né? Então nós devemos sim orar para que Deus, né, esteja proporcionando isso cada dia mais em abundância. Mas a riqueza está nessa palavra, Jesus, é Ele se manifestando. Agora sim, capítulo 5 de João, aqui ainda, 1 João capítulo 5 agora.
1 João 5, versículos 11, 12 e 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Aleluia! O que eu preciso hoje para ter certeza da vida, para ter certeza que Cristo vive em mim? É a sua própria palavra manifestada a nós. Quando o Senhor Jesus disse em alto e bom som: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ele mesmo diz, e dizia isto, significando de que gênero de morte havia de morrer. Ou seja, Jesus, ao ser levantado da terra, ele nos atrai, ele verbalizou isso, ele disse isto, e de fato isto aconteceu na cruz do Calvário. Estamos nele porque a palavra nos testifica isso, nos fala disso, nos mostra esta realidade. Aí o Senhor Jesus diz que quem tem o Filho tem a vida. Qual é a garantia disso? É a sua palavra, está aí, está escrito, está documentado. Um dos documentos que tem todos os nossos nomes aqui está em 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Nós fomos coparticipantes daquela morte, fomos incluídos, morremos, fomos justificados exatamente através daquela morte na cruz do Calvário. Agora sim, João capítulo 5, os versículos 37 a 40, estamos aqui no finalzinho já, tem gente com fome querendo ir embora. João capítulo 5, versículo 37. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro o que ceifa. João capítulo 5, quando você começar a ouvir assim um bochicho aqui e ali, João capítulo 5, a partir do verso 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Você percebe que quando ele está falando isto, as pessoas estão valorizando naquela ocasião, todo o Velho Testamento, aquilo que falava, mas essa palavra está testificando de quem? Dele. Onde é que está a vida? Está nele, é na pessoa dele. Então a palavra, ela vem mostrar exatamente isto: ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi levado aos céus. Ou seja, esta palavra está testificando dele, de tudo aquilo que ele realizou na cruz do Calvário. E agora nós queremos trazer para os nossos dias aquele texto de Mateus que nós lemos no início. Não precisam ir lá, vocês estão lembrados. 28, versículo 20, que diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando eu digo, quando você lê na palavra, quando você está testemunhando aos outros, que você está crucificado com Cristo e vive não mais você, mas é Cristo que vive em você. O que você está dizendo? A palavra, ela é viva. O Senhor Jesus continua vivo, presente através da sua palavra. Como é que eu posso ter comunhão como Maria tinha comunhão?
ouvindo a palavra de Deus. Como é que eu posso me relacionar com o Senhor Jesus Cristo? Lendo a sua palavra, degustando essa comida que desceu do céu, degustando a sua própria carne, o seu próprio sangue, a nossa justificação juntamente com Ele, realizada na cruz do Calvário. Eu lembro do pastor Antônio Abuchaim, quando eu ainda estava no início da caminhada, ouvindo pelas primeiras vezes a palavra da cruz, e aí um dia eu disse: pastor Abuchaim, como é que o senhor conversa com ele? E ele diz assim: eu o abraço, eu o beijo, eu faço a ele declarações de amor. E eu fiquei na ocasião perguntando: deve ser meio... como que é isto? Né? Com o passar do tempo, a gente percebe que Ele é a nossa vida, a sua palavra está aí. Agora hoje eu posso dizer: eu tomo chimarrão com Ele, eu acordo com Ele, eu falo com Ele, Ele fala comigo, Ele me responde, Ele traz alegria no meu coração, Ele é meu conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é esse caminho, Ele é essa vida, Ele me enche de alegria, de expectativa, de certeza, porque a comunhão com essa palavra que é Ele, me dá toda a segurança. Então, o que nós precisamos hoje? Eu quero terminar com João capítulo 12. No domingo passado, nós falamos desse momento maravilhoso, majestoso, em que após a ressurreição de Lázaro, Jesus participa da ceia, não em Jerusalém, mas em Betânia, na casa de Marta e Maria. João capítulo 12, vamos ler ali os versículos 1 e 2. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Agora vamos pensar no seguinte: Lázaro estava morto e cheirava mal. Jesus entra com uma palavra dizendo assim: Lázaro, vem para fora. O defunto saiu. Agora Lázaro está assentado junto à mesa, participando da refeição juntamente com Cristo. O que isso na palavra nos mostra? Nós éramos pecadores, nós cheirávamos mal, nós estávamos mortos em delitos e pecados, conforme diz Efésios capítulo 2. Mas Jesus entra na nossa vida, entra na nossa história, nos chama para Ele. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele mesmo faz o convite, mas Ele mesmo nos atrai no seu corpo. Ele mata-nos, esse velho homem, esse homem de pecado, e nos ressuscita. E Efésios 2,6 diz que Ele nos ressuscita juntamente com Ele e nos faz assentar aonde? Nos lugares celestiais. Ou seja, Ele nos coloca à mesa com o Pai, Ele nos faz participantes dessa mesa celestial, podendo ser alimentados diariamente pelo nosso Senhor através da sua palavra. Agora, no capítulo 12 ainda nós temos aqui os versículos 10 e 11, que a ameaça agora não é mais o Senhor Jesus. Os discípulos, os judeus queriam matar Jesus de todas as formas, mas agora Lázaro também é uma ameaça, porque Lázaro significa regeneração, novo nascimento, a propagação de um evangelho agora que não para mais, ninguém segura, porque fomos ressuscitados juntamente com Ele, e isto veio mostrar através da ressurreição de Lázaro. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Por quê? Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Agora o que acontece hoje? Por nossa causa, porque nós confessamos que estamos crucificados com Cristo, porque nós estamos mortos, porque Cristo é a nossa vida, também é uma ameaça, né? Mas o fato é que nós temos o privilégio
de estar em Cristo, de ser alimentados pelo Senhor Jesus Cristo. E você não precisa ter o seu marido do lado, a sua esposa do lado, ou alguém da comunidade do lado, ou o pastor do seu lado. Você tem a coisa mais preciosa da face da terra e de todo o universo e de toda a história, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o mais sublime do que os céus. Então eu quero convidar vocês aí durante essa semana, né? Marta e Maria tinha ele e a palavra. Marta, Maria, Lázaro, agora tinha ele e a palavra junto à mesa. Agora nós temos a palavra, nós temos ele dentro em nós, nós temos a vida dele manifestada em nós, dia a dia. Amém? Quer coisa mais linda que isso? Quer coisa mais gostosa que isso? Vamos nos alimentar dele durante essa semana, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor Deus.